Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de Ciências da turma do sétimo ano. E hoje nós vamos estar estudando conteúdo novo, tá? Nós estudamos anteriormente o que era a célula e vimos que a célula é uma característica apenas dos seres vivos. E hoje nós vamos estudar o que é matéria e o que é energia. A matéria, pessoal, vai estar além da questão do ser vivo. Não, como assim? Porque a gente viu que lá a célula, ela é característica só do ser vivo. A matéria não. A matéria, ela vai ser e estar presente em tudo, não só naquilo que for vivo, mas também naquilo que não for vivo, tá? Então, o que é matéria? O que é energia? Como as duas podem trabalhar juntos? É isso que a gente vai ver agora. Então, matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Tudo que existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. A matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa. São exemplos de matéria: papel, madeira, ar, água, pedra. Pessoal, então matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Pessoal, olha só os exemplos que a gente tem aqui: papel, madeira, ar, água, pedra. Tudo isso tem massa. O que é massa? Massa é a composição de alguma coisa. E a gente diz que ocupa lugar no espaço porque ela está ocupando algum lugar, alguma parte do universo. Por exemplo, você fala assim: ah, o ar, professor. O ar não ocupa espaço, ocupa sim. O ar ele está em todo lugar. Ele está ocupando alguma parte, certo? E não só a água, tudo que for matéria vai estar ocupando algum lugar no espaço. Professor, e matéria é só os componentes, as substâncias como a água, a pedra, as substâncias não vivas? Não. A matéria é como diz aqui o texto, ó, tudo, tá? Quando diz tudo, é tudo mesmo. Tudo, inclusive o ser vivo, tá? O ser vivo é matéria? É matéria. Por quê? Porque ele ocupa lugar no espaço. Você é matéria, você está ocupando lugar no espaço e você tem uma composição, certo? E aí a composição do ser humano, tecidos, órgãos e tudo mais, certo? Então a matéria é tudo aquilo que está no universo, a gente pode dizer que é matéria. E aí existem os estados da matéria, que são o estado sólido, líquido e gasoso. Eu coloquei aqui esse exemplo, mas basicamente resume-se a tudo. Por exemplo, uma mesa. Uma mesa é matéria. Ela está ocupando lugar no espaço e ela é uma matéria sólida. Agora, um copo d'água, tá? Você tem ali o copo, que é uma matéria sólida de vidro, e você tem a água, que é matéria líquida. E você tem as transformações da matéria. Os estados físicos da matéria são basicamente três: sólido, líquido e gasoso. Mas a matéria ela pode sofrer transformação. Por exemplo, uma matéria ela pode ir do estado sólido para o estado líquido e depois para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, ou ainda do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido. O melhor exemplo para a gente entender a questão da transformação de um estado físico da matéria é o da água, porque é algo que a gente vê no dia a dia, a gente tem presente dentro das nossas casas, como por exemplo, a passagem do estado sólido para o líquido. Você tem um cubo de gelo, por exemplo, você deixar ele em cima da mesa, da pia, ele vai descongelar e logo vai passar para o estado líquido. Esse processo a gente chama de fusão, que é o estado do líquido para o sólido. Agora, se você pegar essa água, o gelo que virou água, e colocar dentro de um recipiente que seja e esquentar ele, certo? Ele vai passar para o estado de vapor. Aquela água, se você deixar até muito tempo, aquela água vai esquentar, esquentar, esquentar e vai virar um vapor. Esse processo a gente chama de vaporização. Então, do gelo para a água, fusão. Da água para o vapor, vaporização. E nós temos ainda o processo, como eu falei, do estado sólido, do gelo, diretamente para o estado de vapor, estado gasoso. Esse processo a gente vai chamar de sublimação, certo? Tem o estado ainda de vapor para o estado líquido, que a gente chama de condensação, e tem do estado líquido para o sólido, que a gente chama de solidificação, certo?
E quando for do sólido diretamente para o vapor ou do vapor diretamente para o sólido, sem passar pelo estado líquido, você vai chamar de sublimação, tanto do sólido para o líquido, vapor, quanto do vapor para o sólido é sublimação. É o mesmo nome para os dois. Ó. Veja aqui a setinha, ó. Veja que a setinha está indicando aqui, ó. Tanto daqui, olha só a setinha, para cá, como de cá para lá, você vai chamar de sublimação, certo? Então, aí são exemplos de transformação que a matéria pode sofrer, certo? Agora que a gente já viu o que é matéria, quais são os estados da matéria e que a matéria sofre transformação, vamos ver agora o que é energia. A energia é responsável pela produção de trabalho, portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Feita essa consideração, os mais importantes tipos de energia que existem são: pessoal, primeiramente, o que é energia? Energia está relacionada ao trabalho, por quê? Porque energia está relacionada a tudo aquilo que está exercendo um trabalho. Que trabalho é esse, professor? Seja o trabalho de movimentar-se, seja o trabalho de andar, de correr, de pensar, tudo envolve um processo de energia. Agora a gente tem vários tipos de energia. Nós pensamos geralmente que energia é só a energia elétrica. E não é, né? Existem vários tipos de energia. Olha só, existe energia mecânica, que também a gente conhece como energia cinética, que é a energia do movimento. Por exemplo, você está aí andando agora na sua casa, você está fazendo uso da energia mecânica, a energia do movimento. Aí nós temos a energia térmica, que é a energia do calor. Por exemplo, uma lâmpada. Se ela passar muito tempo acesa, você pegar nela, você não vai fazer isso, né? Mas, mas se você tocasse na lâmpada, você vai perceber que ela está quente. Por quê? Porque a energia de luz, ela é uma energia que, ao mesmo tempo, é uma energia que emite calor. Uma vela acesa, por exemplo, é energia térmica. Aquele fogo que está promovendo aquela luz, aquela é uma energia. E é uma energia que a gente chama de energia térmica, porque ela promove calor. Certo? O nosso corpo, por exemplo, ele emite energia térmica, ele emite energia de calor. Energia elétrica, que é a mais famosa. Energia potencial elétrico, que é a energia elétrica que transmite a luz, transmite possibilidade que a gente possa utilizar os aparelhos elétricos. Energia química, reações químicas. Exemplo de energia química, você tem a bateria do seu celular, você tem a bateria do celular, do controle, a pilha, né? A baterias recarregáveis, certo? Em energia nuclear, você tem a desintegração nuclear. Energia nuclear é basicamente coisas que são eletrônicos que têm radiação nuclear. Por exemplo, eu digo de novo a bateria do seu celular, que tem radiação nuclear, que é um tipo de energia nuclear, que é feito através disso. Outro exemplo são as bombas atômicas, que são feitas a partir de reações de energia nucleares, tá? Então aqui você tem 6 tipos de energia que você tem presente aí, tanto no seu dia a dia como não no seu dia a dia. Por exemplo, a energia nuclear, ela está no nosso dia a dia, mas não são todos os tipos. Por exemplo, as bombas, né? Não estão presentes no nosso dia a dia, graças a Deus. A importância da energia. Hoje em dia seria impossível pensar num mundo sem uso de energia elétrica, seja para ligar computadores, tomar banho, iluminar, aquecer. Então a importância da energia você já conhece. Vocês fazem uso dela a todo momento, vocês estão fazendo uso dela agora, eu estou fazendo uso dela agora, né, para gravar esse vídeo para vocês, certo? Então, pessoal, vamos fazer aqui só uma análise histórica rapidinho sobre o uso da energia. Com o passar dos anos, o ser humano foi aprimorando as teorias, bem como a metodologia para expandir o uso e acesso de energia no mundo. Assim, o uso de aparelhos eletrônicos tem aumentado consideravelmente, como as máquinas, os celulares, computadores, aquecedores, ventiladores, etc. Assim, muitos recursos renováveis e não renováveis são utilizados a fim de produzir energia, como é o caso das usinas hidrelétricas, nucleares e termoelétricas. Elas adquirem um produto bruto da natureza e o transformam em energia para suprir as nossas necessidades. Contudo, esse processo de geração de energia muitas vezes é degradante para os homens e o meio ambiente. Isso porque muitas usinas lançam gases e resíduos tóxicos na atmosfera, acarretando diversos problemas
como a contaminação do ar, das águas, do ar, da terra, a proliferação de doenças, entre outros. Pessoal, então basicamente a energia ela é produzida através de usinas hidrelétricas, nucleares e tudo mais. Então o que a usina faz? A usina pega a fonte de energia natural, por exemplo, o vento, a água, né? Você já deve ter visto uma usina hidrelétrica, alguma foto por aí, né? O que a usina hidrelétrica faz? Ela pega uma fonte natural. O que é fonte natural? Fonte natural são os recursos que a gente encontra no meio ambiente. Por exemplo, a água, o vento, o calor, certo? Então, o que a usina hidrelétrica vai fazer? Ela vai pegar aquela água, que é uma fonte natural, que é uma fonte do meio ambiente, encontrada naturalmente no meio ambiente, e vai transformar ela em energia elétrica através daquelas bombas, aqueles aparelhos que eles têm, que através da força da água eles transformam em energia elétrica, certo? Qual que é o problema disso? O problema é que com isso, né, com o uso desses produtos, que geralmente são produtos químicos, né, essas formas de transformar a fonte de energia, a fonte natural em energia, ela vai acarretar em problemas para o meio ambiente. Por exemplo, uma usina hidrelétrica ela vai causar problemas para a água, né, a longo prazo. Uma usina nuclear nem se fala, né? A poluição, o mal que ela vai causar à nossa atmosfera, ao ar que nós respiramos e tudo mais. Então, o uso das fontes de energia naturais para a fabricação de energia, a longo prazo, ela vai causar efeitos ruins ao meio ambiente. Então, esse é um lado negativo da produção de energia com recursos naturais. Agora vamos ver um pouquinho sobre fontes de energia. Há muitas maneiras de adquirir energia por meio das fontes renováveis, energia limpa, ou não renováveis, energia suja. Nesse interim, vale lembrar que as fontes renováveis de energia não cessam e se renovam na natureza. Então, como eu falei, fontes de energia natural existem, as fontes de energia natural renováveis, por exemplo, a energia renovável é aquela que ela não vai acabar. Ela não vai acabar, ela vai estar sempre ali na natureza. E a energia que não é renovável, como o nome já diz, é aquela energia que ela é limitada. Aliás, energia não, é a fonte de energia natural, natural limitada é aquela que pode acabar, certo? E a fonte de energia natural ilimitada é aquela que não vai ter fim. Vamos ver rapidinho aqui. Por outro lado, as fontes por outro lado, as fontes não renováveis causam diversos problemas ambientais, como o aumento de uso da energia na atualidade. Essa exploração gerou diversos problemas ambientais irreversíveis, como a perda de habitat, ecossistemas, espécies e degradação do meio ambiente. Importante ressaltar que as fontes de energia primária são encontradas na natureza como o sol, o vento. Olha só, as fontes de energia primária são encontradas na natureza: o sol, o vento, a água, o carvão, o gás e o petróleo, dentre outros. Elas são transformadas em fontes de energia secundária por meio de usinas hidrelétricas, termoelétricas e refinarias, etc. Então, a gente tem uma coisinha chamada fonte de energia primária. Por exemplo, a água, que eu dei o exemplo anterior, né? A água é uma fonte de energia primária e ela passa a ser uma fonte de energia secundária, por quê? Porque a usina pega essa água, a usina elétrica, no caso aqui, ó, a usina elétrica, ela pega essa água aqui, que é uma fonte de energia primária, e a transforma em fonte de energia secundária, ou seja, a usina hidrelétrica pega a água, usa a força da água e transforma em energia elétrica, transformando assim a energia primária da água em energia secundária, energia elétrica. Ficou claro? E outra coisa também que eu estava falando em cima, pessoal, tem duas fontes de energia: fonte de energia renovável e não renovável. Vamos ver um pouco sobre isso agora. Fonte de energia renovável, fonte de energia não renovável. Então, o que seria a fonte de energia renovável? As fontes de energia renováveis se regeneram na natureza e, por si só, não causam problemas ambientais e não se esgotam. São fontes de energia mais aconselhadas, uma vez
que não geram poluentes para o meio ambiente. São elas. Pessoal, então a fonte de energia renovável é aquela fonte encontrada no meio ambiente e essa fonte ela não vai causar, primeiro, ela é renovável, ou seja, ela não vai se acabar, ela sempre está se renovando e ela não causa problemas ao meio ambiente. E as mais comuns são energia hidráulica obtida pela força da água dos rios, né, porque a gente sabe que existe grande reservatório de água de energia de água doce, então ela é considerada uma fonte de energia renovável, porque ela não vai acabar. A energia solar, obviamente, a luz do sol, ela sempre vai estar presente no nosso universo, né, enquanto nós estivermos vivos. Então ela também é uma energia solar. Vocês já devem ter visto energia solar por aí, né, que é o que eles usam aparelhos e o que que faz? Ele pega aquela força do sol, aquela luz do sol e transforma em energia obtida pela energia do sol, aqui ó, energia solar obtida pela energia do sol. Outra energia que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar é a energia eólica, que é obtida pela força dos ventos, né? Então o vento também é uma fonte de energia renovável, né? Que não vai acabar e também não faz mal nenhum ao meio ambiente. Então vocês já viram aqueles cataventos, né, que ficam rodando, enormes, lá do Don Quixote, né, do Sancho Panza, vocês já devem ter visto. Então, o que que acontece? Eles usam a força do vento, que é uma energia renovável, para gerar uma energia elétrica, por exemplo, certo? Biomassa obtida de materiais orgânicos. Então, basicamente, pessoal, a fonte de energia renovável é aquela encontrada na natureza que não vai se acabar. Por exemplo, a água, o vento, a luz do sol, certo? E elas não fazem mal ao meio ambiente. Agora, fonte de energia não renovável, por sua vez, as fontes não renováveis de energia causam diversos problemas ambientais se consumidos de maneira racional. Seu uso implica em desequilíbrios no ecossistema na medida em que os seus recursos se esgotam. São elas: combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral, xisto e gás natural, energia nuclear obtida a partir de elementos como urânio e tório. Pessoal, então a energia renovável que a gente viu é aquela natural, a água, a luz do sol, o vento. Agora a energia não renovável é aquela obtida através de elementos químicos que vão fazer mal ao meio ambiente. Por exemplo, combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, o mineral. Tudo isso agride o meio ambiente com a poluição e tudo mais. Fora que eles não são renováveis. O petróleo, quanto mais for explorado, uma hora ele vai acabar. E ele vai deixar de ser uma fonte de energia. O carvão, o mineral, o gás natural, tudo isso, além de fazer mal ao meio ambiente, um dia vai acabar. Né? E o ser humano, como está usando esses recursos de maneira irresponsável, está usando de maneira pensando apenas no lucro, no dinheiro, porque tudo isso dá dinheiro, o petróleo, o carvão, né? E eles usam isso de maneira muito irresponsável, né? Pensando apenas na questão econômica. Então esses recursos eles fazem mal ao meio ambiente com a questão da poluição, tanto para a atmosfera, quanto para os rios, quanto para tudo no nosso meio ambiente. Então vai acabar e também ele não vai se renovar, ele vai acabar de forma definitiva, certo? Energia nuclear também é a mesma coisa. Além de agredir o meio ambiente, ela também vai acabar. E enquanto o ser humano está usando ela de maneira irresponsável, irracional, certo? De maneira que ele não vem dosar a quantidade que está usando, isso vai ter fim, porque é uma fonte de energia não renovável que também faz mal ao meio ambiente. Pessoal, então só para ilustrar aqui rapidinho, tipos de energia, você tem a energia nuclear, né, também conhecida como energia atômica, energia nuclear obtida por meio de fissão nuclear da matéria radioativos como urânio 235. Combustíveis fósseis é uma fonte de energia não renovável. Os três tipos mais conhecidos são o petróleo, carvão mineral, gás natural, mas a lista é muito mais extensa. Energia eólica. Agora esses verdinhos aqui, ó, são energias renováveis que não fazem mal ao meio ambiente. Energia eólica, energia produzida a partir da força do vento, necessita de altos custos para implementação. Então é uma energia natural que não faz mal ao meio ambiente, mas é muito cara, certo?
Energia solar. A energia solar é gerada a partir do sol, os custos ainda são elevados para a implantação, mas houve muita evolução nessa área nas últimas décadas. Inclusive, aqui na nossa cidade, pessoal, já tem isso daqui, né? Tem pessoas que fazem uso. É muito raro ainda, porque a implementação desse teto solar aqui, ó, é muito caro ainda, entendeu? Mas eu acredito que futuramente é, eu acredito que essa energia aqui é o futuro. A energia eólica já é muito mais difícil de ser acessada. Para a nossa região aqui, que é uma região que faz muito calor, certo? Onde a energia solar é muito forte, vamos dizer assim, né? Onde os graus térmicos são sempre muito elevados, eu acredito que é o futuro, tá? Não só para a nossa região, mas para todas, tá? Porque todas têm o sol, têm luz do sol. Então eu acredito que é o futuro, porque é uma energia que não faz mal ao meio ambiente, é uma energia que todos podem ter acesso através da implementação de teto solar e também é uma energia que é renovável, então é bom para todos. O único X da questão aqui é que ela ainda é muito cara, mas eu acredito que no futuro próximo vai estar presente na realidade de todos os brasileiros, né? E de todos os habitantes do mundo. Energia hidrelétrica, né, também é uma energia, entre aspas, natural, porque é obtida através da água, porém, a gente viu que esse processo da hidrelétrica pode fazer mal ao meio ambiente, certo? É a principal forma de energia utilizada no Brasil atualmente. Trata-se do aproveitamento da água dos rios para movimentar poderosamente turbinas geradoras de eletricidade. Isso aqui a gente já viu. Biomassa. Biomassa é todo material orgânico não fóssil de origem animal ou vegetal que pode ser utilizado na produção de energia. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu vou estar enviando a atividade. Então, a gente viu hoje o que é matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e tem massa. Massa, pessoal, é a composição. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira é massa porque ela ocupa lugar no espaço e ela tem massa. Aliás, perdão, uma cadeira é matéria porque ela tem massa, ela ocupa lugar no espaço e ela tem massa, no caso, uma cadeira de madeira. A massa dela vai ser o quê? Vai ser a madeira, vai ser a composição da madeira. E a gente viu também o que é energia. Vimos que energia não é só a energia elétrica que nós conhecemos, que nós temos em nossa casa. Existem vários tipos de energia, certo? Vários tipos de energia. Nós fazemos uso da energia a todo momento. E existem as energias, as fontes de energias renováveis e não renováveis. Renováveis são aquelas que são encontradas naturalmente no meio ambiente e não fazem mal ao meio ambiente. Por exemplo, a água, o sol, o vento. Não renováveis são aquelas obtidas através de é, reações químicas em usinas. Por exemplo, o petróleo. O petróleo que é uma fonte de energia não renovável, que um dia vai acabar e que faz mal ao meio ambiente, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou estar enviando a atividade para vocês. Boa sorte a todos e até a próxima aula.